Sansão não caiu por causa de Dalila, ele caiu por causa de uma decisão que ele tomou muito antes. Imagina se eu dissesse que o maior erro de Sansão não foi Dalila, não foi cortar o cabelo, não foi revelar o segredo da sua força. O começo da queda dele aconteceu anos antes, quando ele tomou uma decisão que parecia pequena, mas mudou completamente o rumo da sua vida. E talvez você esteja fazendo exatamente a mesma coisa hoje, sem perceber. Então fica comigo até o final, porque a história de Sansão pode explicar por que tantas pessoas fortes acabam destruindo a própria vida. Quando pensamos em Sansão, pensamos em um homem extremamente forte. Um homem capaz de matar um leão com as próprias mãos, de arrancar os portões de uma cidade, de derrotar um exército inteiro. Mas Deus nunca quis que a força física fosse o destaque da história. O verdadeiro assunto é outro. Como alguém tão forte pôde terminar tão fraco? Essa pergunta continua atual, porque todos nós conhecemos pessoas inteligentes que destruíram um casamento, pessoas bem-sucedidas que perderam tudo, cristãos sinceros que esfriaram espiritualmente, líderes que caíram, pais que perderam a família. O problema nunca foi a falta de capacidade, foi a falta de discernimento. Vamos abrir a Bíblia em Juízes 14. A primeira frase já chama atenção: Sansão desceu a Tímna. Na Bíblia, muitas vezes, descer não significa apenas mudar de cidade. É um símbolo. Ele estava começando uma descida espiritual. Chegando lá, ele vê uma mulher filisteia e imediatamente diz aos pais: tragam essa mulher para mim. Perceba uma coisa: ele não pergunta, ele não busca direção, ele não ora. Ele simplesmente decide. Vivemos uma geração que acredita que sentir é suficiente. Eu senti, meu coração mandou, eu quero. Mas a Bíblia nunca ensinou que o desejo é um bom conselheiro. Muito pelo contrário, o coração humano pode nos enganar. Nem tudo que desperta desejo merece fazer parte da nossa vida. Os pais tentaram alertar. Não existe nenhuma outra mulher entre o povo de Deus. Era um conselho cheio de amor. Mas Sansão responde praticamente assim: não importa, eu gostei dela. Você percebe o padrão? Quando a gente decide ouvir, antes de ouvir, Deus, todo conselho parece perseguição. Toda advertência parece um controle. Toda correção parece um julgamento. É impressionante como o desejo consegue silenciar a sabedoria. Agora para um instante. Quantas decisões ruins começaram exatamente assim? Um relacionamento, uma amizade, uma sociedade, um emprego, uma oportunidade. Tudo parecia perfeito, mas havia pequenos sinais. Só que ninguém queria enxergar. Existe uma frase muito verdadeira: quando a emoção sobe, a inteligência costuma descer. E aqui está algo que pouca gente percebe. A Bíblia nunca diz que aquela mulher era má. Esse detalhe é importante. O problema não era apenas ela. O problema era a direção. Algo pode até ser bom, mas pode não ser bom para você. Nem toda oportunidade vem de Deus. Nem toda porta aberta foi aberta por Deus. Nem todo sentimento merece ser seguido. Discernimento é entender a diferença. Agora observa outra cena. No caminho para encontrar essa mulher, Sansão encontra um leão. Ele mata o leão. E dias depois volta ao corpo do animal e encontra mel dentro da carcaça. Ele pega o mel, ele come e ele oferece aos pais sem dizer de onde veio. Parece um detalhe, mas não é. Sansão havia sido separado como nazireu. Entre outras coisas, ele não deveria tocar cadáveres. Mais uma vez, ele quebrou um princípio. Percebe como a queda acontece? Primeiro uma pequena concessão, depois outra, depois outra. Ninguém destrói a própria vida de uma vez. A destruição sempre acontece em parcelas, pequenas parcelas. E é assim que o pecado funciona. Primeiro, ele te convence que ele é bem pequeno. Depois, ele convence você de que ninguém vai descobrir. Depois, convence você de que não teve consequência. Até que um dia, toda a conta chega. Dalila nunca foi o começo da história. Ela foi apenas o capítulo final de um coração que havia aprendido a negociar os seus princípios. Talvez você esteja esperando uma Dalila aparecer, mas Deus quer tratar a Tímna que existe dentro de você. A primeira decisão, o primeiro desejo sem filtro, a primeira concessão, porque toda grande queda começa com pequenos passos ignorados.
Talvez hoje Deus esteja falando com alguém. Talvez exista uma amizade que você sabe que não te faz bem. Talvez um namoro, talvez um negócio, talvez um hábito escondido, talvez um pecado que ninguém conhece. Você pensa, só isso. Sansão também deve ter pensado. Ninguém imagina que pequenas escolhas escrevem grandes destinos. Existe uma pergunta que mudou a minha forma de tomar decisões. E ela não é, isso é pecado? A pergunta melhor é, isso me aproxima de Deus ou me afasta dele? Porque existem coisas que talvez nem sejam pecado, mas elas roubam o nosso tempo, roubam a nossa paz, a nossa sensibilidade espiritual, a nossa comunhão. E isso já é suficiente para enfraquecer você, me enfraquecer. Talvez você esteja dizendo, mas Deus pode usar até decisões erradas. Sim, pode. Aliás, Juízes 14 mostra exatamente isso, né? Deus transformou aquela situação, né, em parte do propósito de Sansão. Mas uma verdade não anula a outra. Deus redimir nossas escolhas não significa que ele aprovou as nossas escolhas. A graça de Deus é tão poderosa que ele consegue escrever linhas retas com pessoas tortas. Mas isso nunca é um convite para a gente viver sem sabedoria. E sabe qual que é a melhor notícia? Sansão termina a vida se arrependendo. E nos últimos momentos ele clama a Deus e Deus responde. Isso nos mostra algo extraordinário. Enquanto existe arrependimento, existe esperança. E não importa em qual capítulo da sua história você esteja, Deus ainda pode restaurar você. Talvez você já tenha ido para Tímina. Talvez você já tenha encontrado o leão. Talvez você já tenha tocado naquilo que nunca deveria tocar. Talvez a sua vida pareça distante daquilo que Deus sonhou. Mesmo assim, a graça de Deus continua disponível. Mas seria muito melhor aprender com os erros de Sansão do que repetir os erros de Sansão. Antes de encerrar, eu quero deixar uma pergunta. Qual decisão você está prestes a tomar apenas porque você deseja muito e não porque Deus confirmou? Pensa nisso, ora sobre isso e nunca se esqueça, a força de Sansão não acabou quando cortaram o seu cabelo. Ela começou a desaparecer quando ele passou a negociar aquilo que havia Deus estabelecido. Se essa mensagem falou com você, escreve nos comentários. Eu escolho discernimento. E se você deseja, né, estudar a Bíblia de forma profunda, eu também estou começando, se inscreve no canal que a gente vai junto, tá? Eu percebi que vocês gostaram desse tipo de vídeo e eu gosto muito porque me motiva também a gravar, né? Às vezes eu fico pensando, gente, o que eu vou fazer com o meu tempo? O que eu vou fazer que agrade a Deus? O que eu vou fazer? Eu tô nesse mundo para alguma coisa e talvez seja para compartilhar com você aquilo que eu ando estudando, tá bom? Então se inscreve no canal, manda para aquela amiga, para aquela pessoa especial para você.